Um aviso muito importante também é que vocês já viram no Face, a maioria de vocês, é que a gente está começando uma série de mensagens, Coinova 2016, que é uma série muito romântica. Inclusive, tem gente que estava preocupado com essa série de mensagens, mas não está mais. Tem gente que nem vinha no culto hoje, porque não precisa mais encontrar alguém. E engraçado é que todo mundo sentou longe dos caras, entendeu? Então, se você conhece, só vê um bloco vazio de cadeiras assim, estão lá, quem já encontrou alguém. A nossa série de mensagens é para você que tem dúvida, que fica preocupado se, poxa, quem que é a pessoa certa para mim? Como é que eu vou encontrar minha meia furada, entendeu? O outro pé a outra parte da laranja. Como é que eu vou encontrar essa pessoa? Será que essa pessoa é de Deus? Agora eu também sei, e eu conversando com um dos jovens na nossa igreja esses dias, que às vezes acontece o seguinte, está namorando, e não quero que isso aconteça, mas vai que, né? Está namorando, chega na série de mensagens de namoro e fala assim, cara, já faz tempo que eu estou preocupado, será que essa pessoa é de Deus para mim mesmo? É para você pensar. É isso que a nossa série de Encontrar Alguém está falando. Ou você que está longe do namoro ainda, vai aprender como procurar. E para isso, eu vou pedir que você preste muita atenção no que vai ser passado no telão. É o nosso primeiro vídeo sobre encontrar alguém, sobre um casal que se encontrou um dia. Então, que as luzes se apaguem e feche, e preste atenção lá no nosso telão, por favor. Encontrar alguém. Encontrar alguém. Oi, gente, meu nome é Thaisa Araújo, tenho 28 anos. Olá, galera, meu nome é André, eu tenho 33 anos. Eu encontrei o André, a gente se conhecia na época de colégio, a gente estudava na mesma escola, no seletivo. Então eu via ele assim, na época de interclasse, porque ele estava no colegial, ainda estava na parte de ginásio, eu conheci ele só de vista, assim. Tive um contato legal com ela mesmo, foi na academia que a gente começou a se conhecer, a ter um primeiro contato, um primeiro relacionamento. Eu gostei muito dele, assim, do jeito que ele era bem engraçado, a gente estava super bem, assim, de conversar e tal. O que mais me chamou a atenção nela nessa época era pelo fato dela ser jovem ainda, tinha por volta de 15 anos. Ela era bem meiga, bonita. Aí eu conheci os amigos dele, a gente acabou ficando amigos, assim, nessa época. E a gente treinava junto, eu vi mais como ele era, a gente foi se conhecendo. Nesse tempo, em 2002, foi o ano que a gente mais se conheceu, assim, a gente conversou bastante. A princípio eu não tava afim de namorar, querer começar um relacionamento nem nada, mas simplesmente de curtir. Quando eu conheci ela mais de perto, vi essas qualidades nela, foi que me despertou realmente para ter um relacionamento sério. Eu enxerguei ali que teria um potencial realmente de ter algo mais sério, desenvolver algo mais legal. E ele que veio atrás de mim, ele que teve interesse e eu já estava gostando dele, claro. Então a gente começou a conversar e foi aí que ele ficou mais no meu pé, ele frequentava a minha casa, ele participava de churrasco, mesmo sem a gente namorar, ele já se sentiu dono da minha vida, da minha casa, estava lá comigo. E a gente começou a desenvolver um namoro depois disso, totalmente mudando. Com muito respeito, eu sempre respeitei ela, a gente nunca teve muito problema de relacionamento. E eu lembro muito bem, eu tava num carnaval, depois de um carnaval, e eu comecei a olhar para tudo aquilo lá e eu comecei a ver que aquilo não era mais para mim. Então, com 6 anos, quando a gente decidiu mesmo mudar de vida e começar a procurar algo que acrescentava na nossa vida, começou a frequentar a igreja, a gente ainda era tanto lá na igreja, pro mundo, a gente tinha esse relacionamento, mas quando a gente encontrou a Deus mesmo foi pro ano de 2009, 2010, que Deus realmente tocou no nosso coração e mostrou pra gente que a gente precisava de algo a mais, que do jeito que a gente estava vivendo não ia ser legal. E a gente foi conhecendo a palavra e chegou um certo momento que a mudança passou a ser maior ainda. Falei, poxa, minha vida não condiz com a realidade da palavra, né? O nosso namoro em si, tudo aquilo que a gente está fazendo dentro do nosso namoro, não condiz com a expectativa de Deus para nós dentro do namoro. Deus nos incomodou com muita coisa, a gente começou a olhar a Deus com um propósito diferente e isso mudou muito o nosso relacionamento a partir desse tempo. Então foi nessa época que a gente teve um encontro bem legal com Deus mesmo. E chegou a um certo ponto que a gente teve que mudar. Nós sentamos, nós conversamos e nós chegamos à conclusão, olha, a gente precisa
mudar o nosso tipo de relacionamento, a gente precisa honrar mais a Deus, porque o namoro é sério, né? O namoro ele caminha pro casamento em si. A gente resolveu abrir mão de muitas coisas. E uma dessas coisas foi a gente ter o contato mesmo, o relacionamento que a gente tinha como casal. A gente passou a não ter mais, a gente decidiu que a gente não teria. Então essa foi a mudança maior que a gente teve nas nossas vidas durante esse tempo. A gente ficou quase 3 anos até a gente se batizar, a gente casar. A gente não teve nenhum contato físico mais. Dentro do casamento a gente experimenta mais do amor de Deus. A gente percebe que o amor não é só aquele sentimento que vem, aquele fogo que dá no estômago, mas é algo intencional. É quando você decide realmente amar uma pessoa e abrir mão de várias coisas, abrir mão de muita coisa que você tem vontade. Então a gente é muito feliz, a gente está casado há 4 anos e são os 4 anos assim, mais incríveis que eu tenho vivido, de crescimento, de aprendizado. E o chamado para ser um cristão é ter uma renúncia constante de si mesmo, dos seus propósitos de vida mundanos, do seu egocentrismo, luta após luta, né? Então acho que o que mais muda no casamento, né, é essa percepção da vontade de Deus para a sua vida, do relacionamento seu com Deus. Você entende um pouco mais aquilo que é o amor de Deus, o compromisso que você tem com Deus. O conselho que eu deixo para a pessoa que quer encontrar alguém na sua vida é primeiro encontrar Deus, primeiro encontrar o propósito de Deus para a sua vida, entender isso muito bem, ser honesto consigo mesmo diante de Deus. Então acho que antes de qualquer coisa vocês precisam pensar, para que eu vou namorar, para que eu preciso encontrar essa pessoa, é só por passar o meu tempo, é só porque eu não quero ficar sozinha, ou porque o propósito de Deus pra gente é encontrar alguém, é a gente namorar, mas ter um relacionamento final que é o casamento. Então acho que o grande segredo aí é o quão disposto você está a se dedicar, a deixar o seu próprio eu, primeiro para servir a Deus e depois para servir e para satisfazer a pessoa que está do seu lado, dentro do que Deus propõe, o que é um relacionamento saudável cristão. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje nós voltamos com Inova Geração, nós voltamos com o nosso Ministério de Jovens, nós voltamos para mais um sábado para buscar a Deus. Olha, quando a gente prega aqui sobre namoro, noivado, casamento, é um tanto paradoxal os efeitos disso no nosso meio. Tem gente que termina namoro. Tem gente que começa namoro. Tem gente que para garantir começa a namorar antes. Porque vai que dá, mas tem término também, viu? Mas eu espero que seja um tempo de instrução bíblica, um tempo de orientação de Deus. O desafio é uma série um tanto mais light, porque quando falamos sobre namoro, noivado, é bem verdade que não encontramos um texto bíblico específico ou uma carta a respeito disso. É algo de 1900 para cá. Então são questões que nós pensamos a respeito do namoro em cima de princípios bíblicos. E é isso que nós queremos fazer ao longo desse mês, o tempo, ou sábados que antecedem o nosso acampamento multiforme. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E nós vamos orar a Deus, pedindo a sua orientação, a sua direção sobre nós. Senhor, aqui nós estamos diante da Tua Palavra. Não nos rendemos, Deus, diante de um pastor, a autoridade religiosa, ou mesmo
de uma sociedade filantrópica, filosófica, nós estamos curvados diante do Senhor e pedimos a sua orientação em tudo, para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado porque estamos aqui como jovens, refletindo a respeito da vitalidade que o Senhor traz para nós do cristianismo. Obrigado, Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de 1 João. Na verdade, na primeira carta de João, no final da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 12. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. O que é um encontro? O que é um encontro? Um encontro é uma posição face a face com alguém ou alguma coisa. Um encontro é uma colisão. É quando eu me deparo com um terceiro. Um encontro pode ser casual. Estava passeando pela rua e encontrei o camarada fulano. Camarada fulano, como você está? Como estão as coisas estão bem? Puxa, Aline, hoje eu estava passando pela rua e me encontrei com o camarada fulano. Um encontro pode ser proposital. Terça-feira, às 8 horas da noite, os jovens e adolescentes do Inova Geração tem um programa especial. Nós temos um encontro, algo intencional, algo planejado, algo que foi previsto de antemão. Encontros. Quando o assunto é namoro e noivado, nós nos deparamos com encontro. Mas é bem verdade que encontros, eles causam impactos profundos em nossas vidas. Principalmente quando o assunto é namoro e noivado. Tudo começa em um encontro. Quando um pai encontra uma mãe, e eles ainda não sabem que serão pai e mãe, e tem o seu momento juntos, o seu encontro. E aquilo gera pessoas, aquilo gera uma descendência, aquilo gera uma genealogia. Hitler é fruto de um encontro. Osama Bin Laden é fruto de um encontro. Madre Teresa de Calcutá é fruto de um encontro. Mahatma Gandhi é fruto de um encontro. Quando o assunto é namoro, noivado, casamento, encontros geram desdobramentos para a nossa vida que nós não podemos imaginar. Talvez você pense, mas o que tem a ver o meu casamento em Tupã, 2016 e a história humana? Talvez em 2016 nada. Mas talvez, se Jesus não voltar em 2058, desdobramentos nós podemos ter da sua descendência. É a partir de encontros que nós temos a formação do seu berço, de quem você é como pessoa. É através de encontros que nós temos a sua formação intelectual, a sua oportunidade de ensino. É por isso que nós como igreja enfatizamos famílias saudáveis. Porque nós entendemos que a resposta para a humanidade está sim em conhecer o Evangelho de Cristo, mas que as famílias se rendam ao Evangelho de Cristo.
Porque é a partir das famílias que nós teremos uma mentalidade, uma sociedade transformada. Encontros mudam o curso de uma vida. Eu diria que um encontro, pensando num casamento, é como uma batida de caminhão, em que você é atropelado por um caminhão. É impossível casar-se com alguém e não ter todo o rumo da sua vida afetado. Porque encontros são catastróficos, positivamente ou negativamente falando, nos efeitos da nossa vida. Mas define a qualidade desse encontro. O que faz com que esse encontro traga esses efeitos para a minha vida? Como eu posso medir os efeitos desse encontro para a minha vida? A resposta está no alguém. Alguém. Encontrar alguém. Com quem eu me encontrarei? Diante de quem eu estarei? Isso dirá tudo. Encontrar alguém. Encontrar alguém. Casualmente falando, ou propositalmente falando, encontrar alguém afeta tudo. Encontrar alguém, mas quem é esse alguém? Esse alguém pode ser eu mesmo. Encontrar alguém. Mas que na verdade o seu desejo, a sua intenção é encontrar-se consigo mesmo. E para te dominar, virar a tua cabeça, eu vou continuar te provocando. E para escandalizar, dar a volta por cima, eu não vou parar até te ver pirando. Eu não vou nem continuar. Mas depois diz assim, bang, dei meu tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer, por favor. Tem que ser assim para me acompanhar. Para chegar. Então vem. Eu não sou de fazer muita pressão, não. Mas também não vou ficar na tua mão. Se você quiser, não pode vacilar. Não pode demorar. Essa música mais tocada no Brasil hoje, da Anitta, ela revela quem é esse alguém para alguns de nós. Que nada mais, nada menos é eu mesmo. O objetivo do meu encontro é encontrar alguém, mas alguém que satisfaça eu mesmo. Eu posso encontrar alguém, interagir com alguém, pensar em alguém, mas desde que seja para que eu domine, desde que seja do meu jeito, desde que seja com os meus valores. Porque esse alguém sou eu. Tem que ser para mim, tem que ser do meu jeito, tem que ser para agradar as minhas vontades. Alguém quem? Alguém eu. Alguém eu. Para o meu prazer. Para me agradar. Mas também tenho alguém, ele ou ela. É quando o meu encontro, ele é norteado por alguém que é a minha resposta de vida. Por alguém que eu paro tudo, largo tudo e deixo tudo de lado. É alguém que quando eu chego em casa, eu tomo uma ducha e um vinho para acalmar, mas eu me vejo que eu estou enganando, que eu não vou conseguir tirar essa pessoa da minha cabeça. E é só você fazer assim, que eu volto. Porque eu te amo e falo na sua cara. E se tirar você de mim não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de dedo. Que eu volto é só. Eu fui estudar a música.
Esse Miguel, né? Conhece aquele amigo que começou a namorar e sumiu do mundo? Aquele amigo fiel a Deus, firme nos seus compromissos com o Senhor, mas começou a namorar, acabou a vida cristã, acabou família, acabou encontro, acabou amigos, porque é só fazer assim que eu volto. Porque esse alguém pode ser o mesmo, mas pode ser um ídolo. Pode ser alguém que no fundo, não deixa de ser uma autossatisfação, mas eu encontro nele a resposta para a minha vida. E tudo que eu posso ser, é se eu tiver aquela pessoa, aquele padrão, daquele jeito. Porque esse alguém, pode ser ele ou ela, uma pessoa específica. E no fundo tudo isso revela que esse alguém que norteia esse pensamento social é um Deus com letra minúscula. Porque na verdade o que vai nortear os nossos encontros é quem é que tem as rédeas no nosso coração. Quando nós pensamos em relacionamento e nós pensamos em Deus, eu aqui não estou pensando ainda no Deus bíblico. Eu penso em Deus da sua vida. Sabe aquele algo que você paga o preço? Sabe aquele algo que você se entrega e faz de tudo para que vale a pena? Isso é Deus. Uns chamam de Maomé, outros chamam de Yahweh, outros chamam de namorado, de namorada. O que define e no fundo, a pessoa nada mais nada menos revela do que a necessidade que nós temos de pagar um alto preço pelo nosso bem-estar. Porque o importante é que me satisfaça. E isso é uma sede por Deus, um Deus pequeno. O seu ego, o seu bem-estar, as suas vontades, os seus valores, o seu jeitão. E assim nós vivemos, buscando encontrar alguém. Encontros afetam o curso da nossa vida, mas ser com Deus, porque a como o ser humano, na sua experiência de vida, ele pode se deparar com Deus. E o texto que nós lemos, no capítulo 4, versículo 12, deixa muito claro de que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais aqui conheceu a Deus, fisicamente falando. E 1 João levanta a pergunta: como então podemos conhecer a Deus? E ele diz: se amarmos uns aos outros, aí sim, Deus é encontrado em nós. Deus, quando nós amamos o outro. Obviamente, 1 João não está falando sobre namoro, noivado. Eu acho que também pode se aplicar namoro e noivado. Ele está falando em relacionamento enquanto comunidade de Cristo. O que ele está dizendo é que Deus pode ser achado quando eu me esvazio de quem eu sou, quando eu deixo de ser aquilo que eu nasci para ser, um pecador longe de Deus, que odeia a Deus, e eu me encho de Deus e do seu reino, e eu pratico as coisas do reino, e então tudo na minha vida é afetado por um encontro com Deus, uma comunhão com Deus. É por isso que 1 João vai falar sobre comunhão com Deus, mas mais do que isso, 1 João vai dizer que quem tem comunhão com o seu irmão, é porque tem comunhão com Deus. Que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ele é mentiroso, porque Deus não está nele. E Deus pode ser revelado e encontrado quando nós nos esvaziamos do nosso ego e nos enchemos daquilo que é a vontade dele para nós. Aplicando isso para o namoro,
Eu gosto daquele livro, O Namoro e o Noivado, que Deus Sempre Quis, a edição primeira, onde ele trabalha 4 S's. Para o namoro, para o noivado e uma perspectiva de casamento. A santidade do corpo. Porque a Bíblia diz que nós somos santuários de Deus, uma vez que conhecemos a Deus. E o que fazemos com o nosso corpo expressa a nossa procura por Deus. Quando você for avaliar a qualidade do seu encontro, você precisa avaliar primeiro a sede desse encontro sua por Deus. Segundo, o desafio da santidade do corpo. O que é santidade? Santidade significa separação. Santidade significa uma decisão que eu faço na minha vida de dizer não para aquilo que desagrada a Deus. Mas muito mais do que dizer não para aquilo que desagrada a Deus, é dizer sim para aquilo que agrada a Deus. Porque muitas vezes nós vemos o Evangelho e o cristianismo como uma série de nãos. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, eu não devo isso, eu também não posso falar desse jeito. Sendo que Cristo nos chamou para, uma vez que nós nos esvaziamos de nós nos enchamos dele, da sua presença. E isso envolve santidade do corpo. Isso envolve a maneira como nós entendemos prostituição. Porque 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz que a vontade de Deus para nós é que nós busquemos a santificação do corpo. Sexo é coisa boa. Hoje eu estou casado, tenho filha e eu sei que é muito bom. Sexo foi criado por Deus. E não tem problema você ter prazer e gostar de sexo. O problema é quando você o vivencia no tempo que não é separado por Deus para aquilo. Sexo é para o casamento, é o que a Bíblia ensina, para o sagrado matrimônio. E quando nós nos envolvemos com sexo, no namoro, na vida pessoal, como solteiro, esse é um forte indício que tudo isso não caminha para a glória de Deus. Santidade é escolher por um estilo de vida que adora a Deus. É escolher pela glória de Deus. Encontrar alguém em Deus é ter sede por Deus. É buscar a santidade do corpo. É buscar a submissão às suas autoridades. Romanos capítulo 13 diz que nós devemos nos submeter às nossas autoridades. E o campo ali não abrange somente a sociedade política, autoridades políticas e governamentais sobre nós. Nós devemos nos submeter àqueles que são os nossos responsáveis. E a Bíblia nunca disse que eles deveriam ser crentes ou não em relação à nossa submissão. A Bíblia diz que os nossos relacionamentos, eles precisam ter a participação daqueles que estão acima de nós. Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Aquele que cuida de você. Ou aquele mesmo a quem você presta contas. E isso pouco importa se você tem 28, 55 ou 15 anos. Namoro, do jeito de Deus, ele anda debaixo do guarda-chuva da submissão às famílias. Converse com seu pai. Escute o seu pai. Busque a compreensão. Ou, na pior das hipóteses, diga: Deus, o Senhor me deu esse coroa. Eu preciso aguentá-lo mesmo. Uma procura por Deus envolve sede por Deus, envolve santidade do corpo, envolve submissão às autoridades,
e envolve a salvação do mundo. E aqui o filtro tira todas as impurezas. O objetivo de Deus para a família, para o indivíduo, é a proclamação da mensagem de Cristo em nós, por meio da nossa descendência, por meio da nossa geração. O objetivo de Deus para as nossas vidas é que em tudo nós glorifiquemos o seu nome e que as pessoas entendam o seu pecado, a sua podridão e se voltem para Deus, se arrependam dos seus pecados e queiram viver um compromisso com Jesus. Se o seu namoro, noivado, casamento não passa por uma sede da salvação do mundo, se você ainda não entendeu que cristianismo é uma mensagem de salvação para o mundo, de esperança para o mundo, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Não, mas eu estou num namoro evangelístico, porque eu quero a salvação do mundo. Renato conhecia aquela menina, maluco. Ela é linda. Ela tem só um problema. Ela ainda não conhece Jesus. Ela até tem fé em Deus, viu, Renato? Mas eu sei que não é bem aquela fé. Mas, Renato, eu estou num alvo. Eu estou sedento por Deus. Eu estou buscando a santidade do meu corpo. A gente não tem relação não, viu, Renato? Eu estou submisso às minhas autoridades, porque meus pais deixam. E eu estou anunciando o evangelho para ela, olha que beleza. A gente já namora, isso é missões. Gente, isso é a maior ladainha evangélica que eu escuto. Vocês acham que isso é ilustração de pastor? Isso acontece. Camarada nenhum tem vergonha de assumir. Mas no seu coração, ele está num campo missionário, em que ele está namorando uma pessoa que não conhece a Deus, com o objetivo final de evangelizá-la, para que ela conheça a Deus, e para que então eles casem e salvem o mundo. Ah, mano, por favor. Renato, mas Deus não pode ter misericórdia dela? Pode. Mas espera o tempo dele para que ele tenha misericórdia dela. É o tal do namoro evangelístico. Namoro evangelístico não tem sede por Deus, gente, por favor. Namoro evangelístico não tem santidade do corpo, por favor. Encontrar alguém pode ser proposital. Você chegou aqui hoje e você pode conhecer a Deus. Você pode se encontrar com Deus nessa. Mas pode ser casual também. Pode ser do jeito Renato de viver. E no tempo certo, Deus revela o que Ele quer para mim e eu vou levando. A questão é a qualidade desse encontro. Encontrar alguém deve ser um encontro com a glória de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus. Se não tem isso, só espere os efeitos disso para a sua vida. Mas se tem isso, espere os efeitos de Deus para a sua vida. A questão é quanto nós estamos submissos a Ele. Gente, Deus pode ter misericórdia de quem Ele quer, e talvez você esteja muito machucado aqui hoje, nessa noite. Eu sei que tem gente aqui hoje que já sofreu a dor de uma separação, do divórcio, de um namoro que não tinha um encontro com Deus. Eu sei que tem gente aqui que traz consigo as marcas do pecado e de uma vida longe de Deus. Mas essa noite é uma noite de encontro com Deus. Essa é uma noite de dizer sim para Deus,
para o relacionamento com Deus, para os efeitos da fé nas nossas vidas. Essa é uma noite de reconhecer que Deus pode ser encontrado, mas quando você reconhece que você não é Ele, e de que você não tem o melhor para a sua vida, e de que você não é o dono da verdade, mas de que você precisa se esvaziar de você mesmo e encontrar-se com a fé em Cristo Jesus. Essa é uma noite que eu convido você a sair daqui buscando sim encontrar alguém, mas que esse alguém passe pelo filtro da palavra de Deus. Eu estou à disposição ao longo da semana para conversar com você sobre o teu caso. Talvez você torça o nariz para esses princípios da palavra de Deus. Eu posso conversar com você, e o meu objetivo não é tacar na sua cara o quanto você está errado, mas é mostrar para você o caminho que Deus apresenta para nós em Cristo Jesus. E eu estou disposto a conversar com você sobre isso. Pode me procurar. O que nós queremos como nova geração ao longo desse ano, não só para o namoro, noivado, é cultivar encontros com Deus dia a dia. Encontros que nos levem a uma sede por Ele, a uma necessidade de entrega de vida, corpo, alma e mente, a uma submissão às suas leis, às suas diretrizes, com o objetivo de que esse mundo veja a glória de Deus revelada em Jesus Cristo. Quero os olhos e eu quero orar com você. Nós conversaremos muito sobre isso esse mês. O assunto hoje é mais introdutório, é mais teórico. Nós queremos pensar de maneira prática também tudo isso. Mas é que de nada adianta se não deixarmos os nossos maneirismos de lado. Não é o jeito do pastor Renato. Não é o jeito da cultura familiar que eu nasci. É a partir de um encontro com Deus. É a partir de um encontro com a sua glória. Quero dar alguns instantes para você fazer uma oração silenciosa. E aí... E esse é um tempo de se alegrar. Senhor, eu estou andando conforme os teus caminhos. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas talvez seja um tempo de reflexão, no mínimo reflexão, a respeito de quem está no comando da sua vida, de quem tem as rédeas das suas escolhas. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque nós podemos conversar sobre esse tema tão amplo, tão geral, cheio de princípios para as nossas vidas. Senhor, a questão hoje é encontrar a sua presença e o relacionamento com o Senhor. A questão hoje é encontrar Jesus na minha vida, a dependência dEle, a sede por Ele. Senhor, hoje nós queremos entregar o nosso coração, os nossos planos. Eu sei, Deus, que tem casal aqui que por mais que esteja bem diante dos teus princípios, eles têm cultivado a frieza espiritual. Os dias já não são mais de oração como eram antes, já não são mais de amor ao próximo, santidade de vida, já não são mais dias
em que o Senhor era o centro, mas são dias que talvez amargura, frieza e solidão apedrejam esse casal. Senhor, traz vigor hoje para esse casal. Talvez eu esteja falando com casamentos aqui, Deus, que estão de mal a pior. Restaura, Senhor, para a glória do Teu nome, a vida dessas famílias aqui hoje, ou dessas famílias em potencial. Que nós entendamos, Deus, que só a partir de um encontro com o Senhor é que nós conseguiremos fazer o resto. Porque a partir do Senhor, o resto é resto. Nós te louvamos, Deus, porque em Jesus, a Tua misericórdia, ela nos permite voltar para o Teu trono de graça. Porque a Tua misericórdia nos permite a renunciar àquilo que precisamos e a andar com o Senhor para sempre e sempre. Nós oramos a Deus em nome de Jesus. Amém e amém.